Averim, vamos lá para a nossa última parte aqui da porção de Vayakhel. Nós estamos aqui na nossa sétima e última parte. Estamos aqui no capítulo 38, no versículo 1 de Êxodo, conhecido, né, em português, mas em hebraico Shemot, tá? Vamos fazer a leitura aqui. Nós temos um assunto interessante para tratarmos aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Então, na porção anterior, nós vimos falar aí sobre a questão da construção da menorá e do altar de incenso. Ali falamos da importância, né, de sermos um, como assim era uma única peça. Falamos da importância daquilo que nos alimenta, que era o combustível que alimentava ali a menorá, que no caso era o azeite puro, tá? E também falamos da questão da iluminação, que é aquilo que clareia, que ilumina aquilo que está em oculto, tá? Dá uma conferida lá no vídeo. Vamos continuar aqui no capítulo 38, versículo 1. Vamos dar continuidade aqui ao término da nossa porção de Vayakhel. Vamos lá. Ele fez o altar do sacrifício de madeira de acácia, um quadrado de 5 cúbitos de lado e 3 cúbitos de altura. Ele fez as protuberâncias sobre todos os 4 cantos. Essas protuberâncias eram do mesmo pedaço de madeira como uma parte integral da estrutura do altar. Ele cobriu toda a estrutura com uma camada de cobre. Ele fez todos os utensílios do altar, panelas, pás, bacias de sacrifício, garfo para as carnes e espátulas. Eles foram todos feitos de cobre. Ele fez um altar com malhas de cobre e colocou abaixo da beirada decorativa do altar. Ele fundiu 4 argolas sobre os 4 extremos da grade de cobre para colocar as barras. Ele fez as barras de madeira de acácia e as cobriu com uma camada de cobre. Ele colocou as barras de transporte nas argolas nos cantos do altar, de modo que ele pudesse ser carregado por elas. Ele construiu o altar com uma estrutura oca, feita de tábuas. Ele fez o lavatório de cobre, sua base de cobre, dos espelhos das legiões que se congregavam na entrada da tenda da reunião. Ele fez o pátio do seguinte modo: o lado sul forrado com cortinas de linho torcido que tinham 100 cúbitos de comprimento. Elas tinham 20 pilares com 20 bases de cobre, os ganchos e as braçadeiras dos pilares eram de prata. O lado norte tinha 100 cúbitos de comprimento, havia 20 pilares com 20 bases de cobre. Os ganchos, as braçadeiras dos pilares eram de prata. No lado oeste, as cortinas eram de 50 cúbitos, tinham 10 pilares e 10 bases de cobre, e os ganchos e as braçadeiras dos pilares eram de prata. O lado leste tinha 50 cúbitos, sendo 20 de entrada e 15 de cada lado, fechados com cortinas. As cortinas no lado do pátio eram de 15 cúbitos de comprimento, mantidas por 3 pilares com 3 bases, da mesma forma do outro lado do portão do pátio, de modo que as cortinas ali tinham também 15 cúbitos, mantidos por 3 pilares com 3 bases. Todas as cortinas do pátio eram feitas de linho torcido, as bases para os pilares eram feitas de cobre e os ganchos e as braçadeiras dos pilares eram feitas de prata. Seus capitéis eram feitos de prata, todos os pilares do pátio tinham braçadeiras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina bordada profissionalmente com lã turquesa, púrpura e carmesim, junto com linho torcido. Ela tinha 20 cúbitos de comprimento e 5 cúbitos de largura, em frente das cortinas do pátio. Ela tinha 4 pilares, 4 bases de cobre e ganchos, capitéis, braçadeiras de prata. Todas as estacas usadas para o tabernáculo e o pátio em volta eram feitas de cobre. Então, meus amigos, tive que dar um pause aqui. Tinha ligado aqui, estava fazendo um pouco de barulho. Mas vamos lá. Então, nós vemos aqui que no começo da paraxá aqui, da leitura do capítulo 38 dessa porção, nós vemos que ele fala sobre a construção ali do altar de cobre, né? Onde era feita ali as oferendas a Hashem, tá? Só que tem algo aqui que nos chama atenção, que é onde eu queria me focar com vocês, porque tem uma mensagem aqui bem profunda em relação a isso, que é justamente sobre o Bermaó Hatzovot, tá? Que no caso seriam aqui o que ele chama de espelhos das legiões, tá? Bemarot Hatzovot.
Aí você pergunta para mim, amor, versículo 8 diz assim: ele fez o lavatório de cobre e sua base de cobre dos espelhos das legiões. Aí você fala, amor, não é os espelhos das mulheres que foi comentado, né, nas porções anteriores? Sim. Mas por que então ele chama de espelho das legiões, tá? Se você for pegar a raiz da palavra Hatzovot, você vai ter ali também a palavra Tsevaot, que no caso seriam legiões ou exército, né? Como se fosse uma grande força armada. Aí você pergunta, mas por que a Torá usou a questão dos espelhos das mulheres como se fosse a questão de uma legião, como forças armadas, né? Hatzovot. Rashi ele tem um comentário interessante aqui, vamos aprofundar nesse assunto. Rashi ele comenta assim: as filhas de Israel dispunham de espelhos que usavam quando se adornavam. E mesmo elas não se negaram em oferecer como contribuição para o tabernáculo. Então, Rashi ele já começa aqui dizendo que as filhas de Israel, né, as mulheres judias, elas tinham espelhos. Esses espelhos eram feitos de cobre, não é como é feito hoje, tá? Então havia um pouco no reflexo delas. E elas usavam para se adornar, né? Mas Moshe os menosprezava porque eram feitos para pensamentos libidinosos. Deus repreendeu Moisés e disse assim para ele, ó: receba-os, porque isto é mais querido para mim do que todos os demais itens, uma vez que foi através desses espelhos que as mulheres geraram legiões de filhos de Israel no Mizraim, no Egito. Quando seus maridos chegavam cansados do trabalho rigoroso, elas traziam para eles comida e bebida e lhes davam de comer. Então pegavam os espelhos e cada uma olhava para si própria com o seu marido no espelho e procurava seduzi-lo, dizendo: eu sou mais bonita do que você. Com isso, despertavam em seus maridos o desejo, aí eles mantinham relações com elas, né? Ficavam grávidas e davam à luz, conforme está dito, embaixo da macieira os desperteis, tá? Isso aqui é citado lá no Shir Hashirim, né? No Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 8, versículo 5, tá bom? Este é o significado dos espelhos das legiões. Então, Rashi, ele vem aqui, ele traz esse midrash, né? Esse aqui é um midrash que ele usou para explicar aqui essa questão, porque agora é tido como espelho das legiões, porque nasciam-se, né? Se nós lemos lá, diz assim que quando o faraó viu que o povo de Israel, ele crescia demais em números, enquanto mais eles trabalhavam, quanto mais davam um serviço pesado para eles, mais eles proliferavam, né? Mais as mulheres judias tinham filhos, tá? Vamos lá, meus amigos. Rashi ele se aprofunda aqui nessa questão, como nós lemos ali, explicando que toda a questão, o marido chegava cansado de tanto trabalho, porque o trabalho era extremamente exaustivo, né, cansativo, e ele só queria chegar e dormir, então as mulheres vinham, preparavam sua comida, né, começavam ali, pegavam o espelho, se mostravam, falavam, olha como eu sou bonita, chamava a atenção do marido, tá? Eu creio que ficou bem claro aqui a situação. Moshe, com todo o seu caráter justo, ele falou: eu não quero usar isso para construir um lavatório, porque esses itens foram usados para benefícios de atos libidinosos, né? Deus falou: não, Moshe, de maneira nenhuma. Receba esses espelhos e com ele você vai fazer esse lavatório de bronze. Voltando um pouquinho aqui atrás, nós entendemos que as mulheres
na questão do bezerro de ouro, elas ali se opuseram a dar a sua joia, a dar o pendentes para poder fazer ali a construção do bezerro. Tanto que o texto, como a gente leu lá, diz assim, que os maridos arrancavam, tiravam dela, porque elas não queriam. Nós sabemos que pela Torá, no judaísmo, a mulher está muito acima do nível do homem em relação à espiritualidade. A ponto de alguns sábios, ou até mesmo o Talmud, dizer que ela, na verdade, é o tripé de sustento do judaísmo, né? Nós podemos ver isso aí em relação às matriarcas ali, né? As 4 matriarcas, que na verdade foram através delas que foram crescendo, né? O povo Yehudim. E nós sabemos que no judaísmo toda a questão educacional do filho vem da mulher. Ela que tem a obrigação de educar o seu filho no caminho da Torá, para ele ser um bom homem, uma boa mulher, tá? E assim fazer do mundo um lugar melhor. Então, toda essa questão das mulheres terem se recusado a tirar os seus pertences para construir a idolatria, aqui elas são beneficiadas. Porque o que era o lavatório? Muitos têm a ideia de que seria uma bacia, né? Ali onde os correnos faziam as lavagens de suas mãos e seus pés. Mas o texto lá, quando nós vamos falar da construção de como deveria ser feito esse lavatório, dá-se a entender que ele era cheio, tinha uma base embaixo, onde poderia, né, a água entrar e correr, descorrer, e ali o sacerdote, como diz o texto, lavava as mãos e os pés juntos. Você só pode fazer isso embaixo de algo que está correndo, colocando seus pés e as suas mãos. Tá? Então ali Irache, ele vem e comenta que na verdade ele tinha como se fossem torneiras ali, onde enchia e descia a água para eles poderem se lavar. Toda a questão do lavatório, ele entra na questão de pureza, de lavar, você tirar a impureza, porque quando o Kohen ele vinha ali do altar de bronze, onde ele tinha feito todas as oferendas a Deus, é óbvio que ele estava sujo, né? Teria que matar o animal, abrir, fazer todo aquele processo que vai estar bem mais especificado agora no livro de Vaikra, que vamos ler, né? Assim que terminar a próxima paraxá de Pekudei, vamos entrar agora no livro de Levítico, né? Em português, onde vem com ali centenas de leis e sobre como era feito os sacrifícios, tá? Vai ser um livro muito, muito extremamente como é que eu posso dizer, técnico, porque ele vai trazer justamente como que era feitas as oferendas ali, oferenda para isso, oferenda para aquilo, tá? Mas voltando aqui, então o sacerdote ele tinha que se limpar para poder adentrar dentro do Mishkan. Então você vê a importância que tinha o lavatório de cobre. Por isso que Deus fala para Moshe, ele é mais importante para mim do que todas as outras peças do Mishkan, do tabernáculo, porque é através dele que o sacerdote se purifica para poder adentrar dentro do tabernáculo e ali não morria, tá? Tem toda uma questão aqui, porque todo judeu de manhã ele acorda, a primeira coisa que ele faz é justamente a lavagem das mãos ali, né? Simbolizando justamente esse ritual que porque na verdade o que nós fazemos hoje em dia ao acordar lavando as mãos é justamente no fato de nós tirarmos uma impureza espiritual e não física, tá? Isso Zoa ele explica melhor, porque na verdade quando você dorme, né, o Zoa explica que você entra numa espécie de morte, né? A sua alma ela se eleva. Isso aqui já é questão de Kabbalah, Hassidut, mas vou dar só uma pauta aqui para vocês. A sua alma se eleva. Quando você vai dormir, a sua alma se eleva. Ela sobe até o Shamayim, até a presença de Deus, e lá ela é julgada pelas aquelas ações do dia, tá? Se ela merecer, ela volta.
ela merece, ela volta. Então, nós, quando acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é lavar as mãos por causa dessa pequena parte da impureza da morte que ficou sobre o corpo, para nós tirar essa impureza. Temos a lavagem também das mãos em relação à questão de impureza física mesmo. Aí a gente já fazemos o Netilat Yadayim, né? Como eu já disse, que a gente fala, né? Baruch Atah Hashem, Elohim Melech Haolam, Shek deixando bem mitzvotav, Vitzvan Netilat Yadayim, né? Nós dizemos, bendito seja tu, nosso Deus do universo, que nos santificasse com os teus mandamentos, ordenasse sobre o lavar das mãos, tá? E ali nós nos impurificamos de qualquer sujeira para podermos ali nos alimentar, comer um pão, tá? Então tem todo esse processo. Então você vê como é importante a questão do lavatório de cobre. Por isso que Deus fala para Moshe, para ele aceitar justamente o lavatório, aceitar ali os espelhos das mulheres, tá? Meus amigos, é como eu falo para vocês, tem muito assunto para se tratar, porque na verdade eu poderia comentar com vocês aqui, dar só uma pauta, porque na verdade não existe nada no mundo que seja impuro. Isso eu vou dizendo de uma maneira assim, né? Como que eu posso dizer? Como a gente estava falando, bem elevado. Porque qual que é a obrigação do homem aqui no mundo? A não ser elevar a matéria física a um patamar espiritual, né? Eu já falei com vocês aqui, mas só dando uma pauta, quando você pega um copo de água e você faz uma brahá para poder beber aquela água, você está levando aquela matéria física a um nível espiritual, tá? Você está agradecendo a Deus pelo aquele alimento, pelaquela bebida, mas ao mesmo tempo você está levando no caso, aquele líquido, que ele tem um propósito aqui na vida, a não ser nos saciar. Então você leva aquele alimento ao propósito dele, quando você faz uma brahá. Quando você fazer uma benção por um alimento, seja qual for, você está levando, ou seja, não existe verdadeiramente para Deus, entendam bem, Deus não pode se contaminar com nada. Então, para Deus não tem nada impuro, tá? Você vê que diz ali que o altar, tudo que encostava no altar, ele acabava se purificando, tá? Esse é o melhor exemplo que nós temos de que para Deus nada é impuro. Possa ser para nós, porque nós estamos aqui na matéria física, na nossa carne, né? Então a gente acaba se contaminando com certas coisas. Mas para Deus nada é impuro. Então todo o processo que nós temos aqui na nossa terra não é pegar e subir lá para cima, né? Claro, vai subir lá para baixo, né, amor? A nós nos elevamos até o céu. Ao contrário, nós trazemos a presença de Deus aqui para a terra. Esse é o propósito da criação, né? Tem todo esse conceito que a pessoa ela vai para o céu, tudo, que o propósito não é mais aqui, mas por que Deus haveria ter criado o mundo? Tá? Esse não é o assunto, eu não vou fugir aqui do assunto da Paraxá. Então, meus amigos, sempre quando você for fazer algo, tá? Certifique-se de que você está puro. Eu digo não só espiritualmente, como fisicamente. Como já disse, você não vai adentrar à presença de um juiz todo sujo, mal vestido. Você vai se apresentar para causar uma boa impressão. Quanto mais você adentra a presença do Criador do universo que criou tudo. Você não vai entrar de qualquer jeito, você não vai entrar sujo. Então, quando o Kohen ele chegava até ali ao lavatório de bronze para se purificar, para se limpar, para adentrar a presença de Deus. Tá? E isso parte de quem? Parte justamente da atitude das mulheres. Olha o quão importante é a mulher dentro do judaísmo. Nós vemos ali as matriarcas, né? A Sara, a Rebeca, a Raquel e a Leia. Elas foram o sustentáculo do povo judeu. Elas são responsáveis por toda a questão
da Shekhinah de Deus está dentro do povo judeu. Tá? Nós vemos ali a questão de Sara, quando nasceu Ismael e ela teve Isaac, e ela viu que Ismael estava ali tentando de alguma forma ferir o menino, e ela falou para Abraham para despedir, e Deus falou o que para Abraham? Ouve a tua mulher. Nós já falamos isso, explicamos isso melhor naquela paraxá. Nós vemos uma questão de Raquel, né, na questão de Rebeca, né, de Rívika, que na verdade, quando o Isaac ali estava mal pelo falecimento de sua mãe, quem confortou, quem trouxe de volta a alegria para Isaac foi Rívika. Nós temos ali a questão de Raquel e Leia, né, as duas irmãs ali, que através dela vieram as 12 tribos de Israel. Né? Nós temos aquela questão que a Raquel acabou passando um segredo para Leia, para não envergonhar a sua irmã, também que está na paraxá lá que fala sobre esse assunto. Então nós vemos a importância da mulher judia dentro do judaísmo, e não é diferente da mulher também não judia, uma batnoa, nos dias de hoje. Esses dias eu estava vendo uma matéria, só para a gente complementar essa questão do quão importante é a mulher na vida do ser humano, na vida do homem. Que nunca na história do nosso país o índice de mulheres que tenha cuidado a mais, quando eu digo cuidado, aumentou o número de mulheres que sustentam os lares. Passou dos homens, né? Então nós vemos aqui algo interessante dentro desse contexto da Torá, com o nosso mundo aqui secular, né? O nosso mundo civil, que cada vez mais mulheres têm alcançado, né, altos cargos, cada vez mulheres mais têm tomado, né, a frente de trabalhos importantes. E não foi diferente na vida do povo judeu. Né? Nós temos inúmeras histórias, né? Vai entrar agora Purim, que também fala justamente de Esther, né? Que era Hadassah, na verdade, mas depois ela trocou o nome para Esther. Tá? Então nós vemos toda a importância. E Deus fala que mais precioso de que todos os utensílios era o lavatório de bronze, por causa das mulheres que não quiseram ter parte no pecado do bezerro de ouro, e que a partir daqueles espelhos que ela usava foi que fez crescer o povo de Israel no Egito. Mais uma vez, amigos, eu agradeço vocês por estar aqui conosco. Muito obrigado, um Todarabá, você que é novo no canal, que assistiu até aqui essa mensagem. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe se você achou esse assunto relevante para alcançar mais pessoas. Mais uma vez, eu agradeço. Um Todarabá, um Lehitraot. Nos vemos no domingo, tá? Com a nova porção de Pekudei, tá? Ali que vai falar sobre a montagem do tabernáculo, né? E toda a questão da presença de Deus no meio do povo judeu. Mais uma vez, toda a bala e Traut, fiquem com Deus. Se Mashiach vier hoje, Shabbat, nós estamos com Hashem lá em Jerusalém. Se não, amanhã, domingo, estaremos aqui. No domingo estaremos aqui novamente. Toda Arabá, Lehi Traut. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.